Bom dia a todos. Recebo um desafio cruel, substituir o professor Calegari depois dessa aula magistral, motivacional, para se fazer agricultura regenerativa e anteceder o almoço, né? Então o cheirinho já tá surgindo no ar aí. Eu venho com esse desafio de apresentar esse tema que é tão importante para esse evento. Agradeço de coração a Iorim pelo convite. Essa é uma história aí que existe há já quase 20 anos. A gente começou um trabalho de certificação com a Iorim em 2007. Na época era Mitsui. Minoro trabalhava lá atrás, não sei se alguém já conheceu o Minoro. Depois veio o Yudi. Então, é um longo histórico aí de relacionamento, e esse histórico, esse trabalho, ele resulta com essa minha vinda para cá. Às vezes eu encontro alguns colegas aí de profissão, pelos eventos, pelo mercado, e a gente às vezes troca, conversa sobre o passado, sobre o futuro, e ultimamente vem surgindo uma palavra que eu acho uma palavra muito linda, muito bonita: providência. Né? Então, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, Paulo D'Andrea, não sei se alguém já ouviu falar. Eu tive meu primeiro contato com ele lá em 99, na época que eu era estudante. Estava participando de um evento, promovendo a agroecologia na universidade. A gente convidou na Primavera para dar palestra, e a gente convidou também o Paulo D'Andrea para falar sobre a teoria da trofobiose de Chabousseau. E de vez em quando a gente se encontra, a gente se esbarra por aí a gente sempre fala dessa palavra. E ano passado eu tive a oportunidade, o prazer de participar do evento da Iorim. A gente já estava há alguns anos trabalhando na perspectiva no IBD de desenvolver uma norma para a certificação de insumos, pensando na agricultura sustentável. Eu estou à frente aí de um programa chamado Programa de Aprovação de Insumos. A gente desenvolveu esse programa pensando na agricultura orgânica, fornecer tecnologia e insumos para os produtores, porque o produtor ele carece de muita alternativa, ferramenta para a produção. E aí a gente já vem há alguns anos desenvolvendo esse trabalho, e no ano passado eu tive a oportunidade de participar desse evento. Por sinal, é maravilhosa a iniciativa de vocês de trazer Cruciol, Toninho, agora o Caligari. Então, realmente é uma iniciativa louvável que a Iorim tem de fazer esses eventos. E no ano passado, eu estava no momento de coffee break, eu parei na frente daquele panfleto ali. Eu olhei para ele e falei: rapaz, eu acho que é isso que falta para a gente consolidar a norma, era a cereja do bolo que faltava. E aí a gente viu, olha, essa é a palavra que a gente precisa passar por o mercado. Regenera. Então, é isso que a gente precisa fazer, é isso que a agricultura regenerativa se propõe. Eu acho que fica muito claro para todos, a partir da palestra do Caligari, do que é a agricultura regenerativa, o que ela se propõe. E aí eu vou apresentar para vocês uma iniciativa. Eu trabalho, como foi apresentado, há 23 anos no IBD, hoje é Quima. O IBD foi adquirido por uma empresa internacional, está presente em mais de 100 países. O presidente Sébastien Breton, francês, ele está participando, inclusive, ativamente desse processo que a gente desenvolveu. E é algo muito inovador. A gente está desenvolvendo uma proposta de certificação para a agricultura regenerativa a partir da nossa experiência Brasil e queremos levar para o mundo. Normalmente, o processo é inverso. Se cria uma norma na Europa, se cria uma norma nos Estados Unidos e depois vem aqui no Brasil e impõe a norma, os critérios, os indicadores que a gente tem que atender para ter a certificação. Eu acho que a certificação é um tema bastante importante, pensando no produtor, pensando na empresa que fabrica insumo, para a gente conseguir apresentar para os nossos clientes, para o nosso comprador, a mensagem segura do que a gente faz e a gente consiga transmitir segurança, a gente precisa ter uma certificação por trás. E essa que é a proposta que a gente tem com esse programa. Então, eu vou apresentar para vocês, uma inovação mundial, tá?
É a primeira norma internacional que existe para a certificação de insumos. Então, a gente pensou, quando a gente começou a trabalhar dentro dessa proposta, a gente pensou, como que a gente começa? Começamos pelo produtor, começamos pelo insumo, por onde que a gente vai? E para a certificação de produtor, de produto alimentício, já existem algumas normas internacionais que estabelecem algumas regras para a certificação dentro da perspectiva de agricultura regenerativa. Mas para insumo, não. Então, a gente pensou, bom, então vamos inovar e vamos fazer a primeira norma internacional mundial para a certificação de insumos, e isso que a gente fez. Tá? E eu vou apresentar essa norma para vocês, e aí depois, se vocês tiverem curiosidade, conhecer mais sobre a norma, a gente pode entrar em detalhes. Tá? Então, primeiro, o porquê o selo regenera, né? Por que a gente estabeleceu isso como referência? Primeiro, quando a gente precisa definir, quando a gente está em processo de criação de uma norma, criar uma norma não é fácil, a gente tem que traduzir tudo aquilo que o professor Calegari apresentou para a gente em uma diretriz, né? A norma, uma certificação, ela estabelece um guia, nada mais do que um guia, indicando para o produtor, para a empresa, o que ela precisa fazer para conquistar aquele selo, aquela certificação. Então, dentro da perspectiva internacional, a gente viu a palavra regenera como a melhor palavra que poderia se comunicar com o mercado. Ela, tanto em português, essa palavra existe em português, espanhol, inglês, italiano, em francês. A única diferença se fala é a pronunciação, mas o significado é o mesmo. Tá? Então, restaurar o que foi degradado ou danificado ao seu estado original. Tá? Essa é a proposta da agricultura regenerativa, e é isso que a gente se propõe quando a gente apresenta para o mercado uma certificação desenvolvida em cima da nossa realidade Brasil para o mundo. Esse é o nosso selo, Regenera, da Quima. É um selo que ele pode ser utilizado tanto no insumo que vai ser usado na produção regenerativa, como também no alimento que vai ser produzido no campo. Tá? Então, é um programa global que foi desenvolvido pela Quima, como eu falei, para a promoção da agricultura sustentável e da agricultura regenerativa. E, como estratégia, a gente lança a norma Regenera for Inputs. O lançamento aconteceu em junho desse ano, poucos meses atrás, na Hortitec, onde a gente teve a possibilidade de entregar os primeiros certificados, e por grande felicitação nossa e orgulho, uma das primeiras empresas que foram certificadas foi a Urim, e ela recebeu os certificados em mãos na Hortitec, tá? E ela foi desenvolvida como uma estratégia para certificar insumos alinhados com as práticas de agricultura regenerativa, possibilitar a certificação de produtores rurais, dos insumos e empresas comprometidas com a sustentabilidade, e ser uma norma referência no mundo para certificação, tanto de insumos como de alimentos produzidos dentro da perspectiva de agricultura regenerativa. Tá? Então, a gente lança a norma de insumos e, neste momento, a gente está desenvolvendo a norma para certificação de produtores também. Tá? Então, são normas distintas e, à medida que a gente for finalizando, a gente vai lançando no mercado. Tá? Então, quais são os objetivos desse programa? Pensando na perspectiva de certificação de insumos. Tá? Então, estabelecer critérios claros e auditáveis para produção agrícola regenerativa e uso de insumos agrícolas, tá? Garantindo a conformidade com práticas de sustentabilidade ambiental, social, econômica. E aí a gente traz dois elementos que para a gente é importante na construção de uma norma, que é trazer critérios que são reconhecidos internacionalmente. Tá? Então, a gente traz critérios relacionados com o relatório de ESG e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? Isso é uma ferramenta para certificação, tá, ao mercado, que garanta a produção de alimentos e insumos para atendimento aos mais altos padrões de segurança e responsabilidade social, incentivar as empresas a adotarem práticas que promovam o aumento do estoque de carbono no solo. Eu acho que
os principais objetivos que a gente quer na promoção da agricultura regenerativa é reduzir a emissão de gases de efeito estufa, aumentar o estoque de carbono no solo, reduzir o uso de água, tá, e conservar a biodiversidade. E aí tem um fator importante que faz parte dentro de uma proposta de certificação na perspectiva da agricultura regenerativa, que é trazer o homem. Tá? Então, a gente não pode esquecer também do fator homem e faz parte desse processo. Tá? Então, eu vou dando sequência por questões de tempo. Para efeito de visualização, o que a gente pode, o que a gente se propõe com essa norma em termos de certificar, como resultado, tanto a empresa, ela é certificada de acordo com suas práticas de gestão sustentável, tá, como os insumos. Tá? Então, em termos de insumos, quais são os insumos que a gente pode vir a certificar por essa norma? Os fertilizantes, corretivos de solo, condicionador, bioestimulantes, remineralizadores de solo, produtos fitossanitários, biológicos, adjuvantes, inoculantes, medicamentos veterinários, pensando na produção animal, e demais insumos que promovam uma agricultura regenerativa. Tá? E tanto a empresa que produz ou formula um insumo, como as empresas que fazem saque, invase, acondicionamento, como importação, exportação, armazenamento e distribuição, podem ser certificadas por essa norma. Tá? E o objetivo da norma é certificar o insumo tanto para uso na agricultura sustentável e regenerativa, como também para uso na produção orgânica, se for do interesse da empresa fabricante do insumo. Tá? Então, é um mercado importante. O IBD, agora aqui, a gente tem 30 anos de certificação de alimentos orgânicos, e é importante a gente oferecer também ferramentas para a produção orgânica, tanto na perspectiva Brasil como na perspectiva mundial. Tá? Então, o IBD, pela certificação orgânica, a gente entrou na China, na América do Sul, na África. Então, é um mercado bastante importante para a gente, e a norma ela se propõe a isso também. E alguns princípios que foram utilizados como base para a construção dessa norma, e é importante compartilhar com vocês, a partir de onde, do que a gente estabeleceu os critérios, os indicadores, aquilo que a gente quer certificar. Então, são 9 princípios que para a gente é base, e é importante a gente garantir isso ao mercado, que é a sustentabilidade, a ética e a integridade no processo de produção, tá? Envolvendo aí, a produção, combate à corrupção dentro da empresa, estimula a governança responsável, a participação e inclusão tanto dos trabalhadores como da comunidade, a transparência e rastreabilidade no processo produtivo, a responsabilidade social e dos direitos humanos, a conformidade legal e regulatória. Então, aqui a gente fala de Ministério da Agricultura, a gente fala de órgão ambiental, a gente fala de corpo de bombeiro. Então, todas as legislações que regem como que deve ser feita a produção, a baixa emissão de gases de efeito estufa, o atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a garantia de qualidade, pensando no produto final que vai chegar no produtor. Então, é importante a empresa que é certificada por essa norma garantir ao produtor que aquele produto ele atende as garantias mínimas que são definidas pelo registro no mapa, e que o produtor ele vai ter o resultado que a empresa divulga ao mercado. Tá? Então, isso para a gente é super importante. O produtor ele precisa visualizar esse selo como um selo também de garantia de qualidade. E a norma, apresentando um pouco como ela está estruturada, a gente foi um pouco ousado, confesso, quando a gente foi desenvolver essa norma. A gente não se conteve em desenvolver apenas uma norma, a gente desenvolveu 8. Então, a gente desenvolveu 8 normas e unificou em uma apenas, tá? Sendo que o programa Regenera é o programa obrigatório, que é o principal.
Então, para a empresa ser certificada de acordo com essa norma, ela precisa obrigatoriamente atender o programa Regenera, que é obrigatório, onde estabelece aí os requisitos mínimos de qualidade para a produção do insumo, atendimento a requisitos legais, implementar a gestão ambiental, possuir programa de saúde e segurança, respeitar os direitos humanos e condições dignas de trabalho e possuir uma política de ética e governança. Tá? E, adicionalmente, para aquelas empresas que vão além, que não querem atender apenas o básico, o mínimo, mas também apresentar ao mercado as suas práticas de gestão socioambiental sustentável, a gente desenvolveu mais 7 programas voluntários que fazem parte da norma e a empresa ela não é obrigada a ser certificada. Tá? Então, a gente estabelece dentro desses programas critérios adicionais que eu vou apresentar rapidamente para vocês na sequência. E parte deste trabalho, eu acho que dentro de uma perspectiva, por exemplo, pensando na produção orgânica, né? Então, qual a diferença da produção orgânica de uma produção que não é certificada como orgânica? Basicamente, atendimento de uma lista positiva de insumos. Tá? Então, a diferença do que é orgânico e não é o quê? São os insumos que o produtor utiliza, resumidamente. Tá? E para a gente estabelecer o que é permitido para uso dentro de uma perspectiva de agricultura regenerativa, a gente precisa estabelecer uma lista positiva. Tá? Então, esse é um dos trabalhos que foi feito dentro dessa norma, é estabelecer uma lista de quais insumos são aptos para ter uma certificação dentro de uma perspectiva de agricultura regenerativa e que a gente consiga visualizar, de fato, um incremento na produtividade, uma melhoria do solo, que consiga agregar ao seu sistema produtivo de modo a contribuir. Tá? Então, a lista positiva ela foi criada com esse objetivo. Então, eu vou passar rapidamente quais são alguns daqueles insumos que são passíveis de terem a certificação. Tá? Então, são 23 categorias, tá? Eu vou passar bem rapidamente, por questão de tempo. Então, dentro desses insumos, a gente tem aqueles que são permitidos para uso na produção orgânica, que a gente entende que eles também atendem à agricultura regenerativa. Tá? E aí, quando a gente fala agricultura regenerativa, separando a agricultura regenerativa de orgânico, é importante falar que a agricultura orgânica também é agricultura regenerativa. Tá? Então, a gente não quer separar os dois, mas em termos de legislação, para você chamar um produto de orgânico, você precisa atender uma legislação. Tá? Então, aqui a gente aborda também esses insumos, aqueles fertilizantes e demais insumos que são produzidos a partir de matéria orgânica, e aqui envolve tanto o processo biológico de produção, como também por físico, um processo de reação físico-química, tá? Mas o importante aqui é o foco na matéria orgânica. Fertilizantes, condicionadores e demais, que são formulados com minerais de baixa solubilidade, isso dentro da perspectiva da agricultura regenerativa é importante. Biofertilizantes, inoculantes de solo, semente e demais produtos, com a finalidade de aumentar a microbiota do solo. Produtos fitossanitários produzidos a partir de fonte natural, tá? Seja micro-organismo, vegetal ou animal. Tá? Então, é uma das bases dentro da perspectiva da agricultura regenerativa. E aqui a gente adiciona a possibilidade de certificar também produtos fitossanitários que não sejam naturais, mas tenham baixo impacto residual. Tá? Então, são aqueles produtos aqui onde eles não são tóxicos para insetos, polinizadores e organismos aquáticos e não têm efeito cumulativo no meio ambiente e não gere efeito residual no alimento. Tá? Então, a gente não pode esquecer que a agricultura regenerativa ela não apenas foca na saúde do solo, mas também foca na saúde de quem consome esses alimentos. Tá? E a gente, dentro da perspectiva de certificar o produtor, a gente entende que o uso de defensivo ele vai ser possível de ser feito, tá? Mas a gente quer estimular o uso de produtos mais seguros. Tá? E dentro dessa perspectiva, a gente pode certificar esses insumos também. Aqui, aditivos com a finalidade de reduzir a perda de nutrientes por lixiviação ou volatilização na formulação de fertilizantes e demais insumos, fertilizantes e condicionadores contendo minerais solúveis quelatados com substâncias ricas em carbono orgânico. Então, a gente pensa aqui nos fertilizantes organominerais,
Adjuvantes para aplicação em conjunto com produtos fitossanitários, para reduzir o volume de princípio ativo utilizado por área. Agora eu vou apresentar aqueles programas voluntários que eu falei rapidamente para vocês. E aqui são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? Então, não sei se vocês já tiveram acesso a essa imagem. Tá? Então, basicamente, a ONU, dentro do seu trabalho interno, ele definiu um pacto global, onde os países aí que são membros da ONU deveriam atender o objetivo até 2030 de atender esses 17 objetivos, tá? E empresas elas também são estimuladas a aderirem a esses objetivos. E o programa ele foi estruturado em cima dos 17. Tá? Então, a empresa sendo certificada pelos 8 programas, sendo 7 voluntários, ela vai estar automaticamente atendendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? Então, aqui é o programa Regenera, que é o obrigatório, como eu falei, ele está linkado diretamente ao objetivo número 2, Fome Zero, Agricultura Sustentável. Aqui é o Regenera mais qualidade. Aqui eu já entro dentro dos programas voluntários. Tá? Então, o que eu tinha comentado? O voluntário, a empresa ela não é obrigada a atender. Tá? Então, ela é estimulada a aderir, mas não é obrigatoriedade. Mas a gente entende que é importante uma empresa que quer se diferenciar no mercado, ela vir a buscar ao atendimento. Tá? Então, esse aqui é o programa Regenera Mais Qualidade. A Iorim, dentro do seu processo de certificação, foi um dos programas que a Iorim selecionou, tá? E ela foi certificada por ele. Tá? Então, ela está vinculada a 2 ODS da ONU. Então, o foco está ligado ao programa de autocontrole do MAPA, sistema de gestão de qualidade, treinamento de colaboradores e participação em programas interlaboratoriais, tá? Para garantir que o laudo que a empresa emite para os seus fertilizantes, de fato, apresentam resultados confiáveis. Tá? Então, é um programa bastante importante, está alinhado à lei de autocontrole que a gente tem aqui no Brasil, tá? E é um diferencial para a empresa. O programa Regenera Mais Carbono Zero. Tá? Então, aqui é um programa que alinha as práticas para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Tá? Então, as empresas que fazem monitoramento das suas emissões, fazem adoção de energias renováveis, e possuam um programa de neutralização das suas emissões, seja via compra de créditos de carbono, seja por adoção ou estímulo a projetos que reduzam as suas emissões, elas podem vir a participar. Então, um programa bastante importante e estratégico. O programa Regenera Mais Água. Aqui é um dos programas que a Iorim também teve a certificação. Tá? Então, o foco dele estritamente está relacionado com o manejo racional dos recursos hídricos, garantir que a empresa faça uso racional da água, faça a devolução da água utilizada no meio ambiente de forma segura. Tá? Então, é um programa importante nesse sentido. Programa Meio Ambiente Mais Seguro. Então, esse é um dos programas também que a Iorim teve a certificação. Então, a Iorim foi certificada de acordo com 3 programas voluntários dessa norma. Tá? Meio Ambiente Mais Seguro, Regenera Mais Qualidade, Regenera Mais Água. Então, esse programa ele foi estruturado com foco nas empresas que adotam práticas seguras de gestão dos recursos naturais, gestão segura dos resíduos gerados no processo de produção, reduzindo assim ou mitigando assim os impactos ambientais. Tá? E é um programa importante nesse sentido. Tem aqui 2 ODS que estão relacionados a esse programa. Então, consumo e produção responsáveis e vida sobre a terra. Então, alguns componentes dele, a implementação de um sistema de gestão ambiental. Então, pensando numa empresa que tem a ISO 14001, ela conseguiria atender plenamente a esse programa. Então, foca na gestão, sistema de gestão ambiental, gestão e descarte adequado de resíduos sólidos e perigosos,
ações para a preservação da biodiversidade local e mitigação de impactos ecológicos, prevenindo, assim, contaminações e poluições ambientais. Tá? Então, é um programa estratégico para a empresa que quer evidenciar ao mercado que as suas práticas são seguras, ambientalmente falando. Tá? Programa Regenera Social Mais Justo. Então, esse é um programa que visa estabelecer uma linha de trabalho para as empresas que querem demonstrar ao mercado que ela possui uma gestão adequada dos seus funcionários, pensando na questão dos direitos humanos, promovendo o bem-estar, a justiça social, o respeito aos direitos humanos, condições de trabalho dignas em toda a sua operação. Tá? Então, aqui são 3 ODSs: erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar e igualdade de gênero. Tá? Então, algumas questões que esse programa estabelece: condições de saúde e segurança ocupacional, equidade de gênero, inclusão e diversidade, participação e engajamento dos trabalhadores, bem-estar físico e emocional no ambiente de trabalho e liberdade de associação e diálogo social. Tá? Então, esse aqui traz o fator homem de forma mais forte dentro da norma. Programa Regenera Comunidade Mais Forte. A comunidade ela precisa fazer parte também dentro de uma perspectiva de agricultura regenerativa, e por isso a gente trouxe um programa específico. Então, aquelas empresas que possuem um impacto maior em sua comunidade, em função de número de funcionários envolvidos, impacto na geração de emprego, impacto na melhoria da infraestrutura local, esse programa ele tem o objetivo de valorizar essas práticas. Então, aqui são 4 ODSs que estão relacionados. Primeiro, a educação de qualidade, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e parcerias em prol das metas. Tá? Então, alguns componentes do programa: estrutura de governança transparente e funcional, divulgação pública e de políticas e compromissos, controles internos e compliance regulatório, e comunicação aberta e canais formais de participação da comunidade. Tá? Então, ele visa, de fato, integrar a empresa dentro da sua comunidade, estabelecer, de alguma forma, melhorias na infraestrutura local, promoção de aumento de emprego. Tá? Então, empresas que têm um impacto maior na comunidade, elas podem aderir a esse programa. Por fim, é importante estabelecer algum incentivo. Tá? Então, as empresas, para elas aderirem a esses programas voluntários, as empresas que aderiram a esses programas voluntários, elas recebem uma premiação. Tá? Vai desde bronze até diamante. Bronze, prata, ouro e diamante. Tá? Então, o que define ela ser bronze, o que ela define ser diamante, pelo número de programas que ela teve a certificação pelos programas voluntários. Tá? Então, a gente quer estimular as empresas a aderirem aos programas voluntários, é importante demonstrar isso para o mercado. As empresas fabricantes de insumos, de forma geral, tá, historicamente, pensando em termos de normativa, legislações, elas ficam meio esquecidas quando se estabelece critérios de certificação para agregar o trabalho que a empresa faz para o mercado. Tá? Então, é importante a gente estimular as empresas a, cada vez mais, aderirem a essas práticas. Tá? E Orim foram 4 empresas que participaram desse projeto piloto. Tá? E isso, inclusive, foi, só para um comentário à parte, quando a gente apresentou esse programa para as empresas, primeiro que a gente estabeleceu quais são as empresas que têm mais de 15 anos de relacionamento com a gente. Então, essas empresas foram convidadas a participar.
e quais a gente entende que tem as práticas mais adequadas. Mas quando a gente apresentou a norma, as empresas aceitaram participar desse projeto, sem terem acesso à norma e sem saberem o nome da certificação. Então, isso foi um retorno de confiança muito grande das empresas para o nosso trabalho, e para a gente foi muito importante, porque na hora da aplicação da norma, a gente viu o engajamento dos funcionários, de todos os setores, e isso só funciona, de fato, quando a gente tem uma empresa engajada no processo. Tá? Então, quando você estabelece uma certificação, independente de qual seja, numa empresa, e os funcionários eles não compram a ideia, não estão engajados, a chance de você não ter um resultado positivo ele aumenta. Tá? Então, é importante a empresa estar engajada e entender o objetivo dessa certificação. E aqui, então, está dois momentos importantes. A da direita, a foto da direita, foi no momento final da auditoria. Tá? Eu não estava auditando a empresa, eu só estava acompanhando. Estivemos aqui com 2 auditores da Quima, realizando a auditoria, a Patrícia e o Nicolas, e aí ele encerrando a auditoria com o time que participou bem ativamente do processo, Maíra, várias outras pessoas, a Cíntia, de qualidade. Então, foi um processo bastante rico, uma semana de auditoria aqui na empresa, e o resultado foi a entrega do certificado lá na Ortitec. Então, entregamos em mãos a placa comemorativa, ela está fixada, a placa. Então, a gente entregou a placa comemorativa, parabenizando a empresa, então foi um momento bem especial para a gente. Então, basicamente, eu acho que é isso, a mensagem que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade, a Iorim. A gente está trazendo uma inovação a nível internacional. Não existe nenhuma norma a nível mundial que estabeleça critérios para as empresas produzirem insumos dentro de uma perspectiva de sustentabilidade de agricultura regenerativa. Com esse programa, a gente quer ajudar o produtor no desenvolvimento da agricultura regenerativa, utilizando os insumos mais sustentáveis e seguros. A gente entende que as práticas de campo, todas essas práticas que o Calegari trouxe, são super importantes. Mas é importante a gente entender que o produtor ele também precisa adquirir insumos no mercado, seja para adubação, seja para controle de pragas, de doenças, e que esses produtos sejam mais seguros e sustentáveis. Promova a sustentabilidade com o uso reduzido de água, com a redução reduzida de emissão de gases de efeito estufa, e, de fato, elas sejam parte desse processo. E é isso, gente. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Estou à disposição.